Ô, Davi! Ô, diga lá! Hoje tem, Davi! Elaine, tudo embolado em Pernambuco. É A bomba. escolha dos nomes em disputa se complica a cada instante, amiga. É bronca. É uma política de indefinição generalizada. Ninguém sabe de nada. A gente vai explicar isso a você agora. É o que a gente tem para explicar porque as coisas avançam e a gente tem que estar acompanhando e explicando a vocês como é o quadro político em Pernambuco no momento para Senado, presidente e governo. Dizer que o presidente Lula fez a missão dele aqui, como a gente esperava, não teve missão de rua. A gente vai esperar, naturalmente, essa missão de rua ser autorizada para o Lula estar na rua, para a gente sentir e dizer alguma coisa sobre a questão eleitoral no futuro. É o termômetro que eu, Davi Cardoso, vai ter como opinião. Então, ele não teve rua, não teve. Está no Piauí já. Já está no Piauí e também não sei se lá vai ser o mesmo sistema. Mas aqui ele conversou bastante com o pessoal, né? Foi para a sua praia, que é em Moreno, que é o acampamento dos Sem Terra, né? O acampamento, foi para lá, conversou com o governo, conversou com algumas lideranças do PT, algumas lideranças também de outros partidos, no sentido de que ele possa regimentar força para a eleição. Mais uma vez o Ciro Gomes fica no escanteio, não é? Fica no escanteio o Ciro e, de repente, uma coisa estranha é que a gente possa entender o seguinte. João Campos, por exemplo, veja o que é política, né? Política é assim. Você tem que passar isso aí, entender diferente e estar preparado para responder indagações em relação a posicionamentos. O João Campos, por exemplo, na campanha dele agora para prefeito, colocou a insatisfação, críticas e mais críticas em cima do posicionamento do PT em relação à sua família, em relação a ele, em relação a Miguel Arraes. Não é? E agora cumprimentou Lula, está lá. Isso é política. Pronto, vê o Vônei Queiroz. O Vônei disse o quê, o Vônei? Ele disse, bem recentemente, aí na própria Rádio Cultura mesmo, se o PSB tiver aliado com o PT, ele está fora do palanque. Mas ele terminou indo para lá também. Não é difícil. E olha que tem Ciro Gomes, o Túlio Gadelha também, estava com Lula. E são do PDT. Então vejam o que é política. É difícil, né? É complicado você entender quando você tem um tipo de alinhamento de pensamento. Mas você, quando trabalha no espírito de política, tudo pode, não é? Aí o que vier na rede é peixe. Então, contradição babau. Quem quer saber de contradição? Eu digo isso hoje, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É a política assim. Nem ligo para isso, porque se você for mexer mesmo, você vai tirar todo mundo que tem alguma coisa para dizer alguma coisa. Então é preferível você estar vivendo o momento. E eu não sei como é que, de repente, Ciro vai encarar essa ideia de seus deputados estarem, naturalmente, cumprimentando um adversário. E Lula é adversário do Ciro Gomes. Inclusive, por falar em Ciro Gomes está dizendo que Bolsonaro não vai ser candidato. O Ciro Gomes está atirando para todo canto. Mas vamos ver como é que fica a situação. Mas vamos falar do quadro, naturalmente, de Pernambuco. Com a vinda de Lula para cá, eu acho, na minha opinião, venho dizendo isso há muito tempo, não é de agora, que está sacramentada essa ideia de união de forças entre o PT e o PSB. O Vônei, se a palavra for mantida em relação ao que ele disse, pode tirar o cavalo da seringa. Não tem ideia de PDT, de reconhecer o que o PDT fez com o PSB no passado. Isso existe, morreu o boi. O boi está morto há muito tempo. Essa possibilidade, eu estou dizendo agora não, viu? Eu venho dizendo isso há muito tempo. PSB e PT está tudo bonitinho. Nada aconteceu. O que eu te ofendi, um cheirinho na testa. E se você se ofendeu, na face esquerda e face direita. Está tudo certo, tudo beleza. Então, como o PDT tem um candidato a presidente, que é o Ciro Gomes, então fica difícil, né? Então, não sei como é que vai ficar a participação também no governo, se entrega, se não entrega, se fica contra tendo os cargos, aí vai receber a represália de outro, é um rolo a gota. Mas fica mais ou menos por aí. Vamos lá. O Senado, o que é que você tem de prática no Senado? Eu vou colocar a coisa mais, digamos, bem mais simples, e não vou colocar com hipótese de partidos pequenos lançarem candidatos.
inexpressivo, eu não vou nem colocar para isso aí. Eu vou colocar em cima do grosso, do grosso, grosso modo. O que é que você tem, por exemplo, pretendentes? Você tem a chapa do PDT, que eu não sei como é que o PDT vai formar essa chapa. Para governador, para senador, eu não sei. Porque tem candidato a presidente. É evidente que um candidato a presidente você teria que ter uma chapa de governo para fortalecer seu candidato. Mas até agora isso ninguém fala. Ninguém fala, não é fácil fazer. Mas vamos lá. O que é que você tem na Frente Popular querendo? Querendo, viu? Você tem um instrumento chamado Fernando Bezerra, que a gente não sabe ao certo o que é que vai acontecer. Depois daquela questão do voto impresso do filho dele, votando contra o voto impresso, fica difícil. Então, já se colocou claramente em todas as redes sociais, imprensa e tal, que não vai ser fácil ter o apoio do governo Bolsonaro. Então, o Fernando Bezerra, que estava trabalhando a possibilidade de o filho ser candidato ao governo, ele só tem um caminho, não tem outro. Eu não vejo outro partido com dimensão de oferecer a legenda para que ele lance candidato. É o próprio MDB. Mas aí fere, naturalmente, Jarbas e Raul, que já sinalizaram o apoio, naturalmente, da Frente Popular. Então, ele teria lá no Baleia Rossi para dizer que ele e o partido vai crescer e a série de coisas. Bom, se o Baleia Rossi vai ou não entender esse discurso é outra história. Então, para mim, está inviabilizada a candidatura. Como ele seria, na construção do partido, candidato a federal com filho, porque os dois seriam eleitos, eu não tenho dúvida disso, com possibilidade de mais um, que seria o Raul. Esse é o discurso de crescimento, sem se falar, em estaduais e num alavanque de prefeitos que viriam com ele. Vai ser esse o discurso, para ver se consegue o MDB, seria candidato. Quero acreditar que não vão conseguir. Então, só tem um caminho para o Fernando Bezerra com ele. Se ele não encontrar outro partido, que não vai ser fácil. Sabe o que é? É se enquadrar no sistema da Frente Popular. Então, ele seria o candidato a senador da Frente Popular. Então, seria, na briga, veja bem, no Senado tem André, tem Silvio André, que eu digo é de Paula, viu? André de Paula. No Senado. Tem André de Paula brigando, Silvio Costa Filho apareceu aí querendo também ser candidato a senador na chapa, teria o próprio Fernando Bezerra, esse é o detalhe. Aí você vem para vice, quem é que você teria para vice? Esse é um ponto de negociação, de entendimento, que é a vaga de Senado, quem seria? Seria o próprio Fernando Bezerra candidato à reeleição? É uma vertente. O PT indicaria? Porque seguramente o PT vai indicar alguma coisa nessa coligação, não vai ficar de fora. Não é? O Humberto Costa é candidato à reeleição, aí se falou na possibilidade do PT construir uma chapa. Eu não acredito nisso. Que Humberto Costa poderia ser o candidato do governo para romper com o PSB? Está fora. Está forita isso aí. Não existe isso. Ele não precisa. É candidato, só vai na outra eleição para senador. Tem mais 6 anos pela frente. Então, na verdade, para o Senado são esses nomes que são cogitados. PT lança, que eu não sei qual seria o nome. Do PT, não sei, lhe confesso que eu não sei. Não é? Teria o Silvio Costa Filho, que tem interesse, está entendendo? E teria o André de Paula, que tem interesse também. Aí, para presidente, claro, tem que ser Lula, Cid e Bolsonaro. Lula tem a coligação da frente, toda. O Ciro Gomes tem o PDT. E apenas esse partido que eu acho que vai estar, pelo menos, dividido com ele, que é o partido dele. E Bolsonaro, que também não vejo muitos apoios aqui em Pernambuco em relação a ele. A não ser aquela ala evangélica que votou a favor do voto impresso, que seguramente deve estar com ele, ou o partido, ou alguns 2 ou 3, que a gente não conhece ainda, mas poderemos conhecer no futuro quem vai estar com ele. Claro que toda a carga é em cima da Frente Popular, em cima do Lula. Né? O Ciro não carrega muita coisa, porque não tem, porque está todo mundo correndo para Lula. É aquela história, quem tem mais chance de ganhar? Lula, Ciro, Lula, então todo Lula. E está todo mundo para lá. Então, o quadro para presidente é esse no Brasil, em Pernambuco. Não é? Em relação ao governo, aí sim. Em relação ao governo, a bronca é grande. Tem essa questão do Miguel Coelho, que eu já expliquei como poderia ser. Dificilmente isso acontece. Você tem o quê? O Geraldo Júlio. Geraldo Júlio desaparece, vem, vai devagarinho, entra para lá, vem para cá. Então, né, guardando esse nome às 7 chaves. Então você tem que ele poderá ser da frente o candidato a governo, que já era há muito tempo. Só que depois daquelas
divulgações negativas em relação a escândalos da Covid, de dinheiro que veio, e o negócio complicou para Geraldo Júlio. Mas ele é o nome. Tem o Miguel, que pode, de repente, não sei. É difícil, mas pode. Aí você tem um nome que quer, de todo jeito também, Anderson. E Jaboatão. Você tem. E você não pode, apesar de eu não acreditar, mas você não pode descartar Targuel. É do PSDB. É um nome que se fala, se cogita. Eu não acredito, mas fala-se. E você não pode deixar de colocar a Raquel também. Sem se falar no Zé Neto. Zé Neto. Esse nome do governo que, naturalmente, e em não tendo brecha para o Geraldo, eu não tenho dúvida que será ele, o Zé Neto. É o nome mais cogitado, é o nome mais especulativo comentado nos bastidores. E, por fim, vem a vice. A vice. Como é que ficaria a vice? Bom, veja como é que está a situação da vice. Você tem a possibilidade do PT não indicar o Senado e poder indicar alguém. Do PT, o que se cogitou até agora na vice foi Luciano Duque, lá de Serra Talhada. Não é? Aí você tem aqui o quê? Se falou inicialmente no Raul. Se falou. Posteriormente, se falou em quem? E eu dizia essa notícia especulativamente, do ponto de vista de indicação do MDB, porque o MDB, eu não acredito que o MDB vá compor, vá para esta composição sem ter nada. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não quero dar um tiro no meu dedo. Mas também, se eu acertar, eu dou um tiro no dedo do outro. Eu só levar a bronca, não. Alguém que quiser, um topar parada. Eu não acredito. PMDB, não querer nada. Ser bonzinho, um cheirinho para cá, um cheirinho para cá. Então, seria o MDB a vaga de quem? De indicação de alguma coisa. Ou Senado ou vice. Aí é onde vem o nome de Tony Gel. Que seria justamente a indicação do MDB. Aí Raul estaria disputando a eleição, naturalmente, de deputado federal. E por que isso acontece? Porque a coligação vai passar. Porque se a coligação não passa, babau. Não adianta. Porque não teria quadra para isso. É bronca. Mas a coligação é a salvação. Ah, não passou a coligação no Senado, mas a federação passou? Passou. É o que eu estou dizendo. Bolsonaro depende dela, a coligação. Coligação, aliás, a federação não depende mais da Câmara, nem depende do Senado, depende da sanção presidencial. E a coligação, a federação, eu já disse, é uma coligação camuflada. E daria no mesmo. A diferença é você passar 4 anos. Você não pode fugir durante 4 anos. Enquanto que a coligação terminou a eleição, você está livre. Está free. Não é? Então, esse é um quadro complicadíssimo que tem. Eu não estou falando dos outros, porque a primeira apenas são pessoas que ainda não apareceram na mídia. Por isso que eu estou colocando ao grosso modo, essa questão. Então, esse é o quadro que eu disse, complicadíssimo de composição para a chapa majoritária, apesar de entender que ainda falta mais de 1 ano para a eleição. Mas, a essa altura dos acontecimentos, as complicações são tantas, são tamanhas, e principalmente com essa questão nacional, essa briga danada, que a gente não sabe como vai ficar o quadro. Mas esse é o quadro, na minha concepção, de momento no estado de Pernambuco. É bomba. É bomba. Aqui deixa eu ver, o Jailton Arruda está dizendo, boa tarde, Davi, o seu comentário foi perfeito. O Edson Besouro está desejando boa tarde. Arnaldo Paulino, boa tarde, Elaine, o Facebook está no ar, você... Tá dizendo que você ajeitou o cabelo, Elaine, aqui. Ai, foi? Sempre ajeito por aqui também. Aliás, seu cabelo tá bem bonito, Elaine. Obrigada. Júnior do Pastel tá dizendo, boa tarde. Em relação ao que Davi falou ontem, que o Índio ia se candidatar, e um satélite me informou que quem vai bancar a candidatura é Marco, do Maria Auxiliadora. Essa dupla vem forte, viu? É bomba. Oi, dupla? O Índio seria o quê? Estadual e o outro federal, é? Tá dizendo aqui o Júnior do Pastel. Ô, Júnior do Pastel, tia quieta, Júnior do Pastel. Quem vai bancar a candidatura é Marco. Por falar em Índio Agagiani, ele mandou uma mensagem, viu? Ele Sim. diz, boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Davi, eu recebi um convite para uma reunião no Recife, do presidente estadual do partido PRTB, senhor Edenásio Silva. Mas eu tenho um casamento com política há mais de 25 anos, só que esse casamento não acaba.
Mas você está logo no PRTB, é? O cacique, o índio Acajane, deixa eu colocar para você uma coisa. Homem, corre disso. Mas isso é que é um negócio danado. Mas vamos embora. O Carlos Mendes está dizendo, será que corremos o risco de guerra civil no futuro próximo? Carlos Mendes, do Vassoural. Bom, Carlos, eu não discuto e não quero isso. Agora, não descarto nada. Não descarto nada. Tem o Ivanildo Baresi também que mandou mensagem dizendo que o Brasil sempre foi um país pacífico, depois do maluco na presidência, tudo é anarquia com esse descontrolado. O Júnior do Pastel diz, boa tarde, Elaine, em relação ao que Davi falou ontem, que o índio ia se candidatar e um satélite meu informou que quem vai bancar a candidatura é o Marco também, aqui ele mandou no WhatsApp também. Tá bonitinho, né, Marco? Bonitinho. Zé Dileto de São Caetano diz, boa tarde, Elaine. Bolsonaro já era para ter saído, os brasileiros não aguentam mais. Eu não sei se não aguenta mais, agora danado, eu vou respeitar o seu ponto de vista. Agora, para que, na verdade, o seu ponto de vista pudesse assim assinar embaixo, né, eu só dou uma referência. É se ele fosse em algum lugar e não tivesse ninguém. Mas como é que eu posso entender que não aguenta mais, para onde ele vai, tem todo mundo com ele? É difícil entender, né? Mas sua opinião a gente respeita. Mas vamos aguardar. No momento em que ele for para as cidades, para os lugares onde ele está visitando e não tiver ninguém, talvez você comece a ter um início do assertivo do seu questionamento. Luiz Lima está dizendo o seguinte, boa tarde, Davi, o Lula não tem medo das ruas. Na hora, ele irá tranquilo. Pronto, exatamente. E eu quero que ele venha mesmo, porque na verdade eu tomei isso como temor. Mas não é só para ele não, viu? É para Ciro, para qualquer outro, para Dória, se vier. Não é para qualquer outro. Para mim, o termômetro de análise, não tenha dúvida, é cada lugar onde eles vão estar. Então, Bolsonaro, eu vou medir Bolsonaro, na minha concepção de opinião sobre o que vai acontecer ou não, é o povo, vendo o povo na rua. Então, não será diferente com o Lula e tal. No dia que o Lula entender que deve ir para a rua, aí a gente vai ter uma ideia de que realmente como ele está. Geraldo Medeiros diz, boa tarde, Elaine, André e Davi. O candidato a governador da Frente Popular é Geraldo Júlio e o PT ao Senado, Paulo Câmara. Ele diz aqui. Não seria e o PT apoia, seria, eu acho. Que ele diz. Seria PSB. Não é uma hipótese também. É uma hipótese. Agora, eu vou dizer, viu? Como é que você vai ter duas cabeças? É difícil, né? Mas pode, né? Tudo pode. Você não tem chapa pura? Você tem 3 linhas de ação: Senado, vice e o governo. O governo, na sua concepção, Geraldo Júlio, que eu também acho que pode ser, mas aí, se for Geraldo e for Paulo, 2 do PSB, não acho. O Paulo talvez seja candidato a deputado federal para fortalecer a legenda. É como se fosse um puxador de votos. Mas tudo pode. Aqui, o Marcelo Xavier, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal vem interferindo nos poderes, ou melhor, no poder executivo? Sim, vem sim. O STF vem se intrometendo e muito, não é pouco não. Não só teve uma vez, não, foram várias vezes. Assim como também existe o desrespeito do governo em cima do poder. Bolsonaro desrespeita o STF desrespeita o Bolsonaro. A justiça não estão sintonizados. Executivo, legislativo e judiciário estão brigados um com o outro. Cada um desrespeita quanto mais. Então é assim que está. Então não pode. Tem que existir É aí onde entra a questão da disciplina. É aí onde entra o artigo 142 que fala. Não é? Então está desrespeitando. Tá. Agora, você dizer aqui que Bolsonaro desrespeita a justiça e você querer colocar na minha cabeça que o STF não desrespeita a Constituição, aí é brincadeira. Aí você faz parte daqueles que dizem que o céu é preto. Aí eu estou fora. Aqui tem o Gil Bobinho que diz assim, Davi, boa tarde, você defende campanha antecipada? Não, a questão de campanha antecipada, o Bobinho, o certo mesmo não deveria, porque isso é um desrespeito. É um crime eleitoral. Agora, quem é que não faz campanha antecipada? Lula faz, Bolsonaro faz, Ciro Gomes faz, todo mundo faz. Sempre foi assim. Todo ele fez. Nunca ninguém respeitou ao pé da letra, Gil. Eu sou favorável que não se faça.
Mas todo ele faz, ninguém escapa. Ô, Davi, Esse é o problema. na verdade, com esse instituto da pré-campanha, é possível fazer a pré-campanha antecipada. Só não pode explicitamente pedir o voto. Pois é. É aquela, eu sou candidato, quero o seu voto, perará, mas campanha antecipada. O cara vai defender os direitos, dizer que quando era para ser assim, era para ser assim. Ou seja, está dizendo que se ele fosse o presidente, ou o governador, ou o senador, faria dessa maneira. Quer dizer, uma proposta de campanha. É campanha antecipada. Todo ele faz, ninguém escapa, não tiro nenhum. Selar? Selar! Um abraço, Davi.